Olá, seja muito bem-vindo ao céu da nossa semana. Hoje a gente vai navegar aqui no mês de outubro. A gente está sob um efeito de eclipsada, né? Rodada de eclipsada. Então, assim, já fica o meu convite para você. Se você ainda não assistiu às previsões para o seu ascendente, tem um vídeo aqui anterior que eu falei para você as previsões que vai durar aí pelos próximos meses, tá? Vamos começar falando da nossa semana. Estamos ainda sob o efeito dessa lua nova. Essa é uma semana, então, que a gente tem na quinta-feira uma lua ficando grande no signo de Capricórnio. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, vamos navegar nessa semana. Ó, para você que não me conhece, eu sou a Laís Castelo. Seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Já quero deixar um lembrete para você. Ó, já aperta o joinha, manda esse vídeo e clica aqui embaixo para me acompanhar no Instagram, que eu estou numa maratona falando de sinastria, viu? E você vai precisar dessas informações. Gente, a gente começa a nossa semana hoje domingo, embora sob o efeito da lua nova ainda, só que é uma lua que ela vai entrar em Sagem no período da noite. O que que é isso aqui? Isso aqui é o Astroflix para você, clica aqui embaixo também, viu? Olha só, gente, então a gente começa a nossa semana com uma certa energia positiva, mas eu preciso abrir um adendo aqui. Hoje, domingo, estamos com um aspecto que começa a nossa semana, que é uma briga. Falei disso semana passada, mas a gente está com uma certa guerra no céu, que é Mercúrio, né, e Marte, danados. Então a gente começa a nossa semana com uma guerrinha no céu. Então a primeira questão é o seguinte: estou dirigindo a semana, vou levar as crianças para a escola, eu tenho não sei o que para ir, vamos ter atenção no trânsito, é o primeiro ponto que eu vou abordar aqui. Então, vamos ter atenção no trânsito como um todo. Outras questões importantes para falar aqui é o seguinte: a gente precisa prestar atenção também na forma que a gente escreve, o que está acontecendo, porque tem uma tendência a ter reatividade, tá? Mas, como também na terça-feira, dia 8, a gente tem aspectos bons de Mercúrio com Júpiter, de Vênus com Marte, a gente vai ter uma dualidade nessa semana, tá? Se por um lado tem imprevistos no trânsito, acidente, correria, você está no aeroporto, você esqueceu o documento, aí hoje tudo é no celular, isso que é bacana, né? Então, assim, se preparem para. No Brasil está acontecendo um período aí de eleições, então tem um pouco de caos, pode ter certeza disso, tá? E na terça-feira a energia muda, ou seja, a nossa semana ela tem um misto de energias, tá? Esse é o primeiro ponto que eu tenho para falar aqui. Então, observa isso. Hoje, domingo, é um bom dia para quê? Hoje e amanhã, né? Vamos fazer por blocos aqui. Deixa eu dar os melhores dias, porque senão ficam tristes. Eu gosto de terça. Terça é um dia que me agrada antes de Júpiter ficar retrógrado, né? Terça me agrada. Depois, na semana, a gente tem um feriado, né? Sábado no Brasil é um feriado, mas é um sábado. Eu gosto de sábado também. Também gosto de sexta-feira, dia 11. E gosto também da quinta. Enfim, é uma semana que está com uma energia, apesar dos pesares, com algumas coisas interessantes, né? Então, hoje, domingo, é legal para quê? Hoje, amanhã e terça. A lua entra em Sagitário agora à noite, no horário de Brasília. Então a gente começa a sentir uma animação. É engraçado, né? Porque final de semana a energia estava diferente. Agora não. Agora a gente começa a sentir uma animação. A gente começa, embora tenha uma tendência aqui a ter divergências, caos, confusão na comunicação, nas redes sociais, reatividade, impaciência. Por um outro lado, a gente tem um certo otimismo. Então, sabe aquela coisa? Não, tudo vai dar certo. Mas, cuidado. Cuidado, porque sempre que a Lua está em Sagitário no céu, ela faz oposição a Júpiter, porque Júpiter está em Gêmeos e vai entrar em período de retrogradação. Então, assim, a gente tem um lado otimista, vamos resolver, mas também existe aqui, muitas vezes, uma necessidade de conversão. Eu até botei aqui, ó, na Lua em Sagitário, eu venho falando, botei vamos fugir, show negatividade, mas aí você tem que ter um pouco de cautela com esses excessos, tá? Então, amanhã, excelente para malhar, atividades físicas e modo já todo dia a dia, né, gente? Mas amanhã pode ser bacana para isso, porque a gente ainda vai estar com uma lua nova. Terça-feira também. Lá eu tenho coisa para iniciar a semana. Eu faço até quando? Hoje, amanhã e terça. Quarta-feira, de manhã cedinho, quase 7 da manhã, a Lua vai entrar na fase. Ela vai entrar em Capricórnio, e aí na quinta ela entra em fase crescente. Então eu prefiro que você inicie aqui, hoje, amanhã. Quarta muda um pouco a energia, você vai ver que a gente fica mais sério, né? Então esse é o primeiro ponto para falar. Amanhã. Segunda-feira e terça são bons dias para quê? Vamos entender isso aqui. Terça-feira é um bom dia, a gente tem vários aspectos bacanas no céu. Então, terça-feira é um dia que você está mais
para fora. Então, assim, Laís, eu tenho que conversar com alguém nessa semana, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que resolver alguma questão que envolva vida sentimental, compras, que envolva aqui autoridades também, fé e tudo mais. Qual o dia para eu fazer isso? Eu gosto de terça, eu prefiro terça, tá? Mas se não tiver jeito, você vai fazendo nos outros dias, tá? Não vai ficar preso aqui, porque também isso aqui é uma previsão do coletivo, né? O seu mapa astral, ele vai determinar uma coisa direta. É até interessante, porque quando eu faço revolução solar, eu consigo datar, detalhar para você as informações. Então presta atenção, gente, nisso como um todo, tá? Então terça-feira é um dia legal para isso, em modo geral. Essa energia de terça, ela vai durar os próximos dias, tá? Mas na terça a gente começa a se sentir bem, disposto, sabe? Você fala, você sente que o outro tá te entendendo e por aí vai, né? Quarta-feira, Júpiter vai entrar em período retrógrado. Lá, o que que isso significa para mim? Tem aqui, ó, botei para você, ó, todos os ascendentes, né? Todas as minhas previsões são baseadas em ascendente, por quê? Pelo seu ascendente, eu vou rastrear a casa que aquilo está acontecendo. Mas, em modo geral, o período de Júpiter retrógrado é um período que a gente faz um big reavaliação. Reavaliação de quê? Será que o que eu estudei é ideal para mim? O que eu estudei? Eu estou numa faculdade tal, eu fiz 3 graduações. Essa minha tese do mestrado e doutorado faz sentido? Nossa, eu frequento lá um centro espírito, o culto, eu frequento algum local e, poxa, eu não estou sentindo muito com relação àquele representante daquela religião. Eu tenho que reavaliar. Eu ainda quero ir para Londres. Eu não estou muito motivada, mas a passagem já está comprada. Então a gente começa a passar um big processo aqui, ainda mais em Gêmeos, de dúvidas. Então preste atenção nisso. E são dúvidas a respeito de coisas básicas, porque Gêmeos é um signo básico, né? No seguinte sentido, um ambiente local. Então você vai ver isso aqui. Outra coisa, eu prevejo um certo caos aqui na vida doméstica, especialmente referente a parentes e pessoas do ambiente local. Lá, o que são pessoas do ambiente local? É meu vizinho que eu vejo todo dia, é o meu colega lá da escola, da faculdade, do trabalho. Todo dia eu tô com aquela pessoa 8 horas. Então essa pessoa se torna o meu ambiente local. Então a gente vai ver isso agora, esse caos. Outra coisa, tem um caos na comunicação, porque Júpiter vai retrogradar no signo de Gêmeos, né? Então a gente começa a ver um certo caos aqui a respeito de comunicação. É aquela história, se você não sabe, não fale. Eu sei, eu vi, mas precisa mesmo falar? Fica essa reflexão. Muitas vezes você evita confusão na sua vida quando você não fica escrevendo, falando de coisas que você não sabe. Você não sabe como que o outro vai interpretar aquilo, você não tem a menor ideia. Porque cada um tem um código pessoal de ética, de consciência. Então tem que ter atenção nisso. Gente, esse período de Júpiter vai ser longo, tá? Vamos rodar até fevereiro. Então, presta atenção nisso como um todo. Outra coisa, quando o Júpiter faz o movimento retrógrado, você vai ver que muitas vezes tudo que estava fluindo na sua vida no setor que você tem Gêmeos, dá uma travadinha. Então, cuidado com isso como um todo, tá? Então, isso é importante. Mas vamos falar de quarta-feira. Quarta-feira a Lua entra em Capricórnio. Gente, dias mais produtivos dessa semana, a partir de quarta-feira. Quarta muito produtivo, quinta produtivo. Só que como é uma Lua crescente no signo de Capricórnio, tudo que eu até coloquei aqui, ó, eu falo muito que o arquétipo de Capricórnio, eu criei essa expressão na sala de espera. Então, assim, trabalha na sala de espera que você vai colher os resultados. O tempo é a balança da justiça. Eu vou repetir porque Júpiter está retrógrado e a gente está com uma lua crescente em Capricórnio, eclipsada, essa coisa toda. Gente, o tempo é a balança da justiça. Libra fala de justiça, então preste atenção nisso. Não se preocupe. É impossível na vida a gente prever um resultado. É bem interessante, né? Porque eu já tive várias discussões dessa mentoria que a gente conversa lá com os mentorados, que é o seguinte: se livre-arbítrio existe, ele inclui o resultado daquilo? Você não tem como saber. Então, assim, fica esse lembrete aqui, o tempo é a balança da justiça, especialmente que a gente está nessa rodada sobre uma supervisão final dos signos de Áries e Libra, tá? Que falam bastante eu e o outro, né, o mundo e tudo mais. Então isso é importante. Então assim, produtividade em alta essa semana, excelente aqui para resolver coisas burocráticas, coisas que você não quer fazer.
Cara, essa é uma semana assim, Laís, eu tô desempregado. Ah, é aquela história, né? Trabalho tem. Às vezes as pessoas querem emprego. Então, assim, essa é uma semana que vai tratar disso. Tem coisa para você fazer, tem como você ser produtivo. Será que é produtivo mesmo você acordar de manhã, aí você vai pro teu Instagram, para aquele rolo lá infinito? Tem que ponderar sobre isso. Vários estudos falam o seguinte, que as 2 primeiras horas do seu dia determina todo o seu dia. Olha que interessante. Então, isso tem a ver o quê? Capricórnio, disciplina, o que que eu estou fazendo da minha vida, o que que eu faço na sala de espera, como que eu trabalho. Eu entendo o quê? Hoje eu planto ali uma sementezinha, presta atenção nisso, é uma lua crescente em Capricórnio. Então, eu dou continuidade, eu tenho que regar aquela semente, eu tenho que fazer tal coisa que eu não quero fazer, mas eu vou lá e vou fazer. Ah, eu vou fazer de cara feia e tal, tá tudo certo, ué. Não é todo dia que você tem que estar bem-humorado, mas você vai lá, você vai executar o seu trabalho, fazer o que tem que ser feito, tá? Então é uma semana que traz isso. Isso daqui vai durar até a próxima semana, até a próxima quinta, porque olha só, na próxima quinta nós teremos uma lua cheia no signo de Áries, tá? Já tem as previsões aqui para você. Então vamos voltar. Então, isso é importante para falar aqui. Então, produtividade em alta aqui. Laís, eu tenho uma reunião, eu tenho que acertar alguma coisa, eu tenho que conversar com meu filho, eu tenho que ter uma conversa difícil. Quando que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso hoje, segunda, terça, eu posso fazer isso na quarta, na quinta, tá? Sexta é o dia que eu menos recomendo que você faça isso e sábado. Outra coisa, Mercúrio vai entrar em retrogradação no final de novembro. Eu estou avisando agora para você adiantar a sua vida. Até mais ou menos o dia 12, 13 aí de novembro, tá? Porque o Mercúrio entra em sombra. Então, cuidado, já presta atenção nisso, como tudo. Vai adiantando as coisas na sua vida, tá bom? Então, isso é bacana para falar. O que mais que a gente tem? Quinta, sexta e sábado. Quinta-feira é um dia que a gente tem uma movimentação no céu, com essa lua crescente em Capricórnio, que gera para a gente, às vezes, um mau humor, tá? Então, assim, quinta-feira o seu humor pode mudar, ou como você vai estar muito ocupado, é engraçado, né? Porque estar ocupado não significa ser produtivo, ou estar produtivo. Já reparou? Às vezes você está muito engraçado, né? Porque a galera que tem planetas em Gêmeos participa, às vezes, de eventos de mentoria com 80 abas abertas. Eu falo, fecha a metade. Então, assim, vamos prestar atenção nisso, gente, porque tem uma tendência isso acontecer a semana até pela retrogradação de Júpiter, tá? Então, quinta-feira é um dia produtivo, mas aí tem esse humor que fica mais sóbrio, fica muito mais sério. Então, quinta-feira é um dia assim, e aí a energia vai mudar na sexta, no horário de almoço, aqui no horário de Brasília, tá? Sexta-feira a gente também tem um outro aspecto no céu, que é o seguinte: Plutão ele está findando um período que ele estava passando aí voltando. Enfim, os planetas lentos eles ficam 6 meses retrógrado praticamente todo ano. Então, assim, não é uma questão, mas o que eu quero dizer é o seguinte: sexta-feira a gente tem uma energia no céu que favorece muito aqui encontros. Então, assim, Lala, esse final de semana é bom para quê? Eu vou viajar, Dia das Crianças no Brasil e tudo mais. Eu sinto que sexta e sábado são bons dias para reuniões. Eu vou me reunir com os meus amigos. Ah, mas eu vou viajar com meu marido, a gente vai ver a família e tal. Maravilha. Mas aqui favorece o quê? Encontros, tá? Só que assim, como é uma lua crescente no signo de Aquário, eu recomendo para você, como eu falei, até porque a gente está com uma supervisão aqui intensa nessa semana de Mercúrio, aí tem coisa boa e tal. Eu recomendo assim, evita sexta e sábado entrar em polêmica, até porque a gente vai ter resultados de eleições, porque essa é uma semana que trata desses assuntos para quem está no Brasil, ok? Então, assim, isso é interessante para você saber. Então, sexta e sábado, dias bons para reuniões, estar com pessoas. Vamos pegar leve, tá? Porque tem aspectos aqui que às vezes a gente fica um pouquinho impaciente ou a gente quer forçar outro, especialmente sexta de manhã, tá? Sexta é um dia que eu gosto bastante de sexta. Só a sexta de manhã que você pode estar mal-humorado, porque às vezes chega a sexta você está cansado, né? Você fez um monte de coisa, de segunda a sexta. Aí sexta você está assim, nossa, parece que meu humor mudou. Então, na sexta-feira, de manhã, o humor fica estranho. Outra coisa, já vou adiantar aqui. Quem tem ansiedade, de sexta para sábado é uma questão. Faz tempo que eu não estou falando do sono, porque o céu está ajudando.
Mas tem essa questão, tá? Outra coisa, sexta e sábado, cuidado com a ansiedade, gente. Eu marquei lá de encontrar não sei quem, os meus colegas, minhas amizades e tal, então não tem por que eu ficar mandando mensagem, não tem por que eu ficar ali em cima, olhando o status do outro, ficar mandando stories e não sei o quê. Cuidado, tá? Vamos pegar leve. Vamos pegar leve sexta e sábado, tá? Mas sexta e sábado são dias magníficos aqui para você estar no coletivo. Ah, mas eu sou introspectivo, introvertido. Tudo bem. Muitas vezes você está no coletivo em casa, porque o que que acontece? Esse final de semana, especialmente, você estando em casa, assistindo um vídeo aqui do YouTube meu ou aprendendo alguma coisa, você está no coletivo, porque a nossa energia está interagindo. Percebe? Então, é um astral assim. Enfim. É uma semana que tem uma certa movimentação, tem uma continuidade e se prepara, porque a gente está só começando. Ainda tem muita coisa, gente, para acontecer até o final do ano, tá? Já fica esse lembrete aí para você. Clica aqui embaixo para me acompanhar no Instagram. Para quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.